O artigo 10 da Lei 8.213, que é o Plano de Benefícios da Previdência Social, ou muitas vezes identificado como Lei de Benefícios da Previdência Social, então pode vir na prova quaisquer uma dessas nomenclaturas, já estamos sabendo que estamos falando da Lei 8.213, que trata do Plano de Benefícios da Previdência Social. Lá no seu artigo 10, a Lei 8.213, ela diz quem são os beneficiários do regime geral de previdência social e ela os classifica como segurados e como dependentes. Os segurados são aqueles que têm um vínculo direto com o INSS por meio das contribuições previdenciárias que são por eles vertidas para o regime. Já os dependentes, eles têm um vínculo indireto com o INSS, pois eles podem receber benefícios mesmo não contribuindo para a Previdência Social em função de um segurado, que é o que contribui. Dentre os segurados, eles são divididos entre obrigatórios e facultativos. Nós temos que lembrar que o artigo 201 da Constituição, ele disse que o regime geral que a Previdência Social é organizada num regime geral de caráter contributivo e filiação obrigatória. É aqui que a gente vai entender a aplicação dessa diretriz constitucional. Quando a lei divide os segurados em obrigatórios e facultativos, ela também traça dentro da categoria do tipo de segurados obrigatórios algumas categorias, como o segurado empregado, o empregado doméstico, o contribuinte individual, o trabalhador avulso e o segurado especial. Todos eles estão lá no artigo 11 da Lei 8.213, nesses incisos que vocês estão vendo aí, onde a lei determina qual a característica, a abrangência de cada um desses segurados obrigatórios, e no seu artigo 13, ela diz quem é o segurado facultativo. Então, vamos focar nessa aula em detalhes nas categorias de segurados obrigatórios, porém, sem descuidar do segurado facultativo. Qual a diferença do segurado obrigatório para o segurado facultativo? O segurado obrigatório, em todas as suas categorias, ele exerce uma atividade remunerada, sobre a qual, a partir dessa remuneração que ele recebe, incide uma alíquota para gerar a sua contribuição previdenciária, que é o que lhe dá direito a usufruir um benefício previdenciário dentro daqueles riscos sociais previstos na Constituição e na própria Lei 8.213. Uma aposentadoria, um auxílio por incapacidade temporária, uma aposentadoria por incapacidade permanente, dentre outros. E também possibilita que este segurado obrigatório possa, em caso de reclusão ou falecimento, deixar benefícios para os seus dependentes. O interessante é que a Lei 8.213, lá no artigo 13, ela diz que o segurado facultativo é o maior de 14 anos que se filiar ao regime geral de previdência social mediante contribuição. Bom, guardem esta informação, porque aqui já vai ocorrer a primeira polêmica a respeito dos segurados da Previdência Social e que nós vamos explicar daqui a pouquinho. Em relação aos dependentes, ou seja, eles são dependentes do segurado e têm este vínculo indireto porque também podem receber benefícios independente da sua contribuição. Esses dependentes são divididos em 3 classes ou em 3 categorias. A primeira categoria está lá no inciso 1 do artigo 16 da Lei 8.213, que são
o cônjuge, o companheiro ou companheira, o filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos, ou, se for maior de 21 anos, inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Essa é a primeira classe de dependentes, é a primeira categoria de dependentes. A segunda categoria de dependentes são os pais do segurado. E a terceira categoria é o irmão não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos, ou se maior de 21 anos, que também seja inválido ou tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Então, esses dependentes, na verdade, o correto é dizer que eles são dependentes dos segurados. Através dos segurados e da contribuição dos segurados que tem este vínculo direto, é que vai ser possibilitada a concessão de benefícios para esses dependentes. Mais adiante, em outras aulas, nós vamos especificar o estudo dos dependentes, mas nesta e nas próximas aulas, né, as aulas subsequentes, os dependentes vamos tratar mais adiante, nós vamos então focar e já identificar um perigo aqui na nossa prova. O decreto 3.048, que também é conhecido como Regulamento da Previdência Social, ele também traz lá no seu artigo 9º e incisos quem são os segurados obrigatórios, no artigo 11 quem é os facultativos e no artigo 16 quem são os dependentes. Porém, se vocês observarem, o decreto 3.048, ele diz que facultativo é o maior de 16 anos e não 14, como previu a Lei 8.213, que se filiar ao regime geral de previdência social mediante contribuição. E aí a gente fica na dúvida, peraí, a lei diz que o segurado facultativo é o maior de 14 anos. O regulamento da Previdência diz que é o maior de 16. Vamos botar fogo nesse negócio. A Lei Orgânica da Seguridade Social, a Lei 8.212, ou também conhecida como a lei que trata do plano de custeio da Seguridade Social, ela também trata dos segurados, não trata dos dependentes, tá? Ela trata dos segurados, também como a Lei 8.213, os divide em obrigatórios e facultativos, e diz, assim como a Lei 8.213, que o segurado facultativo é o maior de 14 anos que se filiar ao regime geral de previdência social mediante contribuição. E aí, pessoal, nós precisamos entender por que houve essa discrepância, porque, ora, duas leis dizem que o facultativo é o maior de 14. O regulamento dessas duas leis diz que ele é maior de 16. E aqui nós precisamos entender um pouco do histórico das constituições federais ao instituir uma idade mínima permitida para o exercício do trabalho. Na égide da Constituição de 1946, ela determinava que a idade mínima para uma pessoa trabalhar seria de 14 anos. Sob a égide da Constituição de 1967, essa idade mínima para a permissão do trabalho foi reduzida para 12 anos. A partir da nossa Constituição de 88, na sua redação original, e perdurou até a Emenda Constitucional número 20, ela disse que a idade mínima para exercer um trabalho era de 14 anos. Porém, se a pessoa fosse exercer atividade na condição de menor aprendiz, poderia ser a partir dos 12. Só que, a partir de 16 de dezembro de 98, com a Emenda Constitucional número 20, a idade mínima hoje estabelecida para o exercício de qualquer atividade laboral para exercer uma profissão
você tem que ter uma idade mínima de 16 anos, porém, se for exercer uma atividade como menor aprendiz, pode exercê-la a partir dos 14 anos. Vejam, a Constituição estabeleceu uma idade mínima para o exercício do trabalho. Porém, o segurado facultativo, ele não exerce atividade remunerada. Porque, ao contrário do segurado obrigatório, se ele não exerce uma atividade remunerada, ele, em obediência ao princípio da universalidade de cobertura e atendimento, inciso 1 do artigo 194, parágrafo único, pela necessidade de ampliar a cobertura previdenciária, mesmo os que não trabalham têm a possibilidade de facultativamente se filiar à Previdência Social por meio de contribuições. Bom, se ele é filiado na qualidade de segurado facultativo, ele não pode exercer atividade remunerada. Porque se ele exerce atividade remunerada, nos termos do artigo 201 da Constituição Federal, ele tem a filiação obrigatória, que para os segurados obrigatórios ocorre em função justamente do exercício de atividade. Então veja, quando as constituições estabeleceram uma idade mínima para o trabalho, ela não estava pensando no segurado facultativo, que é aquela pessoa que não exerce atividade remunerada, mas pode se filiar mediante contribuição. Por exemplo, um pai pode pagar a contribuição previdenciária de um filho que não trabalha. E não tem problema algum, porque existe esta previsão. Mas aí, como é que a gente vai responder essa questão na prova? Bom, nós temos duas leis dizendo que facultativo é aquele que, obviamente, não exerce atividade remunerada, portanto, não é segurado obrigatório, mas é uma pessoa que pode se filiar mediante contribuição. Só que o regulamento diz que ele tem que se filiar como facultativo aos 16. Vejam, o próprio edital está cobrando da gente a aplicação da legislação previdenciária. E nós vimos que a aplicação da legislação previdenciária, nós temos uma pirâmide, uma hierarquia de normas. E aprendemos também que a lei está acima dos decretos e regulamentos. Decretos e regulamentos são atos administrativos do Poder Executivo com a única finalidade de regulamentar a lei que está hierarquicamente superior. Então, se a questão versar da seguinte maneira: é considerado segurado facultativo aquele que se filia ao regime geral de previdência social mediante contribuição a partir dos 16 anos. Esta assertiva está errada, porque a pergunta não se referiu segundo qual norma ela está perguntando. Então, neste caso, se ela disser simplesmente o segurado facultativo é aquele que se filia ao regime geral de previdência social mediante contribuição a partir dos 16 anos, está errado. Porque o que vai prevalecer é o que está previsto nas leis que têm hierarquia superior. Agora, se a pergunta diz: segundo o regulamento da Previdência Social, ou segundo o decreto 3048, segurado facultativo é aquele que se filia ao regime geral de previdência social mediante contribuição a partir dos 16 anos. A assertiva correta, porque ela falou segundo o decreto. Tá? Se ela não fala segundo a lei, segundo o decreto, o que prevalece é o que está previsto em lei.
Da mesma forma, se ela diz o seguinte: conforme o plano de benefícios da Previdência Social, conforme a lei de benefícios da Previdência Social, ou conforme a lei orgânica da Seguridade Social, segurado facultativo é o beneficiário que se filia ao regime geral de previdência social mediante contribuição a partir dos 16 anos. Assertiva errada. Segundo as leis, é a partir dos 14. Pode vir também uma questão que diga o seguinte: segurado facultativo é aquele que se filia ao regime geral de previdência social mediante contribuição. E não fala a idade. Correto. Perfeito. Assertiva certa. O que vocês devem colocar na cabeça é: o segurado facultativo não exerce atividade remunerada. Ah, professor Beirão, mas ele faz um trabalho voluntário ali. Trabalho voluntário, ele não está recebendo remuneração. Ele continua sendo facultativo, ok? O que difere o segurado obrigatório é o exercício de atividade remunerada, coisa que o facultativo não exerce. Ok, gente? Esclarecidos esses pontos, vamos então tratar dos segurados obrigatórios da Previdência Social, começando pelo segurado empregado. Este segurado está previsto lá no artigo 11, inciso 1 da Lei 8.213, lá do Plano de Benefícios da Previdência Social, e também no artigo 12, inciso 1 da Lei 8.212, ou da Lei Orgânica da Seguridade Social, ou ainda da lei que trata do plano de custeio da Seguridade Social. E essas leis, né, muitas delas nós vamos inclusive parafrasear, porque elas dizem a mesma redação de alguns dispositivos que também são previstos no regulamento da Previdência Social, e para a gente ganhar tempo eu compilei todas as informações de todos esses normativos, ok? Então nós temos aqui, logo no início, na linha A do artigo 11 do inciso 1 da Lei 8.213 e no artigo 12, inciso 1 da 8.212, que empregado é aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. O que é que significa isso, gente? O direito previdenciário ele tem interlocuções com outros ramos do direito. Direito constitucional, direito do trabalho, direito tributário, direito civil. E aqui nós estamos vendo nesta linha A uma interlocução direta com a CLT, com a consolidação das leis do trabalho. Quando ela traz no seu artigo 3º o conceito de empregado. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante salário. Então, esta linha A, ao classificar o segurado empregado como segurado obrigatório, ela traz justamente esse conceito que está na CLT, no sentido de que é aquela pessoa que presta serviço de forma não eventual, sob subordinação, ou seja, ela tem que obedecer a um patrão, a um superior, mediante remuneração. Do contrário, se ele prestasse esse serviço de forma gratuita, ele não seria segurado obrigatório, ele seria segurado facultativo, inclusive como diretor empregado. Vamos entender isso aqui. O Regulamento da Previdência Social, o Decreto 3.048, no seu artigo 9º, parágrafo 4º, ele define o que é trabalho, né, um serviço prestado em caráter não eventual.
é aquele que é relacionado direta ou indiretamente com as atividades normais da empresa. Exemplo, se você trabalha como professor numa escola, pode uma escola funcionar sem professor? De forma alguma. Então, essa atividade é prestada em caráter não eventual, porque ela se relaciona diretamente com as atividades normais da empresa. Outro exemplo, um bar, onde tem um garçom que trabalha no bar servindo os pedidos. Existe um bar que funciona sem garçom normalmente? Não. Então, direto ou indiretamente, ele está relacionado com as atividades normais das empresas e é considerado empregado. Tá? Sabemos que existem muitos garçons que trabalham só pela diária, sem vínculo empregatício, mas aí é uma outra situação que a gente vai ver em uma outra categoria de segurado obrigatório. Quem é o diretor empregado? Está lá previsto no parágrafo 2º do artigo 9º, também do Regulamento da Previdência Social, que é aquele que, participando ou não do risco econômico do empreendimento, seja contratado ou promovido para cargo de direção das sociedades anônimas mediante as características inerentes à relação de emprego. Quais são as características inerentes à relação de emprego? Nós acabamos de ver aqui no artigo 3º. Prestar serviço remunerado, sob dependência do empregador e de forma não eventual, que pode ser um empregado da empresa, foi contratado para exercer as atividades normais e depois foi promovido a diretor. Então, neste caso, ele será considerado, ainda assim, um segurado empregado. Quem é o diretor não empregado? É aquele que, participando ou não do risco econômico do empreendimento, seja eleito por Assembleia Geral dos acionistas, portanto, ele não é funcionário desta empresa, para cargo de direção das sociedades anônimas, não mantendo as características inerentes à relação de emprego. Ou seja, ele presta o seu serviço em caráter eventual, não tem superior e pode ou não ter remuneração. Tá? Então, essa é a diferença do empregado e não empregado nos termos do artigo 9º, parágrafo 3º do RPS. Então, vendo essas características, se a prova disser fulano de tal trabalha de segunda a sexta no horário determinado, prestando serviços sob a subordinação de fulano de tal, este aí é o segurado empregado que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa em caráter não eventual, sob subordinação e mediante salário. Um outro tipo de segurado empregado, que está lá na linha B desses dispositivos, é aquele contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, e presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas. E aí, pessoal, o artigo 9º, inciso 1, a linha B do decreto 3.048 fala basicamente a mesma coisa. Só que ele já regulamentou de acordo com a lei específica, incluindo no final da sua redação, por prazo não superior a 180 dias, consecutivos ou não, prorrogável por até 90 dias. Então vamos entender primeiro o que é o trabalho ou o trabalhador temporário. A lei específica que está prevista aí na linha B é a Lei 6.019 de 74, que define trabalho temporário como sendo aquele prestado por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário que coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços para atender à necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou à demanda complementar. Ou seja, a pessoa que trabalha numa empresa de trabalho temporário, ela não trabalha para a empresa de trabalho temporário.
ela trabalha para uma empresa que contrata os serviços dos trabalhadores da empresa de trabalho temporário para exercer sua atividade em outro lugar. Por exemplo, uma situação muito comum são as empresas de telemarketing de determinados setores da economia que contratam para trabalhar nas suas instalações trabalhadores das empresas prestadoras de serviço, das empresas de trabalho temporário, para suprir, por exemplo, uma funcionária que saiu em salário maternidade, ficou em licença, então vem o trabalhador da empresa de trabalho temporário para substituí-la durante aquele período. Ou, como a própria Aline falou, em acréscimo extraordinário de serviço de outras empresas. Por exemplo, você tem grandes supermercados e na época de final de ano, de Natal, de Réveillon, onde a tendência de vendas é aumentar, ele pode contratar trabalhadores que são empregados pela empresa de trabalho temporário apenas para aquela época ali do Natal, do Réveillon, e depois eles são devolvidos à empresa de trabalho temporário, tá? Então é isso que caracteriza a prestação de serviço de trabalho temporário. É proibida a contratação de trabalho temporário para substituição de trabalhadores em greve, salvo nos casos previstos em lei. Considera-se complementar a demanda de serviços que seja oriunda de fatores imprevisíveis ou quando decorrente de fatores previsíveis tenha natureza intermitente, periódica ou sazonal, que foi o exemplo que nós demos aqui dos trabalhadores temporários contratados por empresas em determinadas épocas do ano, como o final do ano, de Natal e Réveillon, ou, por exemplo, empresas de chocolate, que produzem chocolate, que na época da Páscoa, por conta do aumento das vendas, pode contratar também trabalhadores temporários. Quem é empresa de trabalho temporário, para ficar mais claro? É a pessoa jurídica devidamente registrada no Ministério do Trabalho, responsável pela colocação de trabalhadores à disposição de outras empresas temporariamente. Esta é a função da empresa de trabalho temporário. Ela aloca pessoas para cedê-las a outras empresas que tomam este serviço desses empregados da empresa de trabalho temporário para suprir uma demanda temporária, sazonal ou periódica. E quem é empresa tomadora de serviços? É a pessoa jurídica ou entidade equiparada a ela, que celebra contrato de prestação de trabalho temporário com a empresa do parágrafo 4º, ou seja, com a empresa de trabalho temporário, ok? Então, esses trabalhadores em empresas de trabalho temporário são considerados empregados. E, pela nova redação dada ao Regulamento da Previdência Social, também em decorrência da reforma trabalhista ocorrida lá em 2017, esse período de trabalho temporário ele foi ampliado. Então, antigamente, ele não poderia ser superior a 90 dias. Hoje, é possível a prestação de trabalho temporário por até 180 dias consecutivos ou não, podendo ainda ser prorrogado por até 90 dias. Ou seja, o trabalhador temporário pode prestar serviço em outras empresas por até 270 dias, conforme a reforma trabalhista. De qualquer forma, ele também é considerado segurado obrigatório na qualidade de empregado. Também é considerado empregado o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. O regulamento da Previdência, no artigo 9º, inciso E, linha C, que diz basicamente a mesma coisa, ainda completa. Para trabalhar em sucursal ou agência de empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sede e administração do país.
O caso clássico desse tipo de empregado são aqueles repórteres, jornalistas que são contratados pelas emissoras brasileiras para servir como correspondentes em Nova York, no Japão, nos Estados Unidos e em outros países. Então veja que a empresa, a emissora é nacional, ele foi contratado aqui no Brasil e foi encaminhado lá para o exterior para trabalhar nessas sucursais ou como correspondentes. Eles também estão regidos pela lei previdenciária brasileira, em que pese estarem lá domiciliados no estrangeiro. E aqui nós vemos uma primeira das exceções ao princípio da territorialidade da aplicação da legislação previdenciária, que nós vimos lá nas aulas anteriores. Então, esse é o típico caso do brasileiro ou estrangeiro que é domiciliado e contratado no Brasil. Então ele é contratado aqui e vai trabalhar no exterior, ok? No próximo bloco vamos continuar conhecendo quais são as outras espécies de segurado empregado conforme a legislação previdenciária.